Ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku olale sikhuluma ngetheku olale. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Aqui quem fala é Panda Reis. Chegamos ao programa 7 do Tópica Liberdade. O programa é esse que é vinculado ao canal no YouTube da Editora Merda na Mão. Novamente, me sinto honrado por poder chegar ao programa 7. Eu achava que nem conseguiria chegar até aqui, mas já que aqui estamos, o tema de hoje é um tema um pouco cascudo, que fala de investimentos na África. Ou seria um novo neocolonialismo? Esse debate existe entre historiadores e pensadores, que seria realmente um investimento social, humanitário, ou que seria apenas um novo neocolonialismo, né? Até, desculpe a redundância, mas é bem isso mesmo, um novo neocolonialismo. Nesse caso da parte chinesa e entre outros países também da Europa. Eu fiz um texto, e vou ler para vocês, em que eu faço um apanhado geral da situação e no final a gente pode de repente discorrer, conversar e de repente se vocês quiserem concordar, discordar, debater aqui embaixo nos comentários, a gente tá aqui para isso, tá? Eu vou começar lendo o texto, né? E na sequência a gente fecha com uma ideia mais clara, mais direta, tá? Recentemente fomos surpreendidos com a saída da fábrica da Ford do Brasil. Mas pouco tempo depois do anúncio que deixariam de fabricar veículos no Brasil, a montadora norte-americana anunciou que iriam investir $1 bilhão em operações de produção na África do Sul. A Ford estava no território sul-africano já há algum tempo e possui capacidade de fabricação de 168 mil veículos. E agora eles, com essas novas instalações, querem ampliar isso para 200 mil. É o maior investimento nos 94 anos da Ford na África do Sul e um dos maiores já realizado na indústria automotiva local. Isso demonstra a busca em ampliar a produção no continente africano, que tem também dentro do continente as gigantes Volkswagen, Toyota e Nissan. A meta da Ford é mais do que dobrar a produção anual da indústria para 1,4 milhões de veículos até 2035. Essa questão da Ford na África não é algo isolado. A África possui inúmeras outras empresas transnacionais, multinacionais em seu território. Na área de mineração, temos empresas dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, do Reino Unido e da Austrália, que agem quase como saqueadores. Essas empresas exploram o continente africano nas últimas décadas, já vem explorando o continente nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, dos 5,2 bilhões de dólares em ouro exportado por empresas de mineração estrangeira em Gana, como exemplo, o governo recebe apenas 68,6 milhões de dólares em pagamentos de royalties e 18,7 milhões em impostos sobre a renda das empresas. Em outras palavras, o governo recebe menos de 1,7% do retorno dessa mineração. Ou seja, uma mísera parcela do que é extraído do seu território. A parcela de riqueza que vai para as comunidades diretamente impactadas na mineração é de apenas 0,11%. Ou seja, o que as empresas repassam para os territórios que têm impactos ambientais e outros é de apenas 0,11% do montante. Algo que pouco se atentam é que essas atividades exploratórias foram responsáveis pela desindustrialização na África. Essas empresas contribuem para uma evasão fiscal, prejudicando os investimentos em serviços básicos e o processo de industrialização dos países africanos. Tudo isso favorece a fragilização da balança comercial das economias africanas, com a importação de commodities e a baixa arrecadação tributária. A intensificação das explorações no continente ocorreu a partir da
da crise, numa crise de dívida já nos anos 80. Com isso, a África, que tentava proteger suas matérias-primas e conquistar melhores acordos comerciais no mundo, perdeu seu poder de barganha e passou a ser pressionada por instituições financeiras internacionais e por empresas transnacionais. O desenvolvimento regional ficou em segundo plano, gerando o colapso da produção industrial antes que ela se integrasse à economia. Quebraram. Alguns colocam a culpa na má governança, na corrupção, porém não é a corrupção dos funcionários do governo que traz a Gana, no exemplo citado, apenas 1,7% das receitas do ouro para os cofres do estado de Gana. Todo o sistema foi estabelecido desde os anos 80 para forçarem os países a dependerem das exportações de matéria-prima e se tornarem dependentes e compradores estrangeiros, o que deixa nações como Gana, citada, com uma quantidade tão pequena da riqueza retirada de seu território, entendeu? Ou seja, a maior parte não fica no território de Gana, nesse caso da Ford. E esse caso é pontual. Citei a Ford, citei as minerações, né? No caso, e agora tem um outro problema que vem ocorrendo há pouco tempo, entre aspas, pouco tempo, que é a China. Investimentos da China no continente africano, que tem sido entendido e visto com olhos de suspeitas. Entendeu? Seria realmente uma ajuda ou seria apenas uma, como é que eu vou dizer assim, uma transação para poder se favorecer, a China poder se favorecer? Ó, eu vou contextualizar aqui. No caso da China, na década de 90, a economia chinesa começou a crescer bem rápido e o governo começou a procurar fontes confiáveis de energia para a economia de combustíveis. Uma fonte rápida e que desse para crescer, de uma forma rápida, entendeu? E voltaram os olhos para o continente africano. E se intensificou que o governo chinês tivesse relações com diversos países africanos. Eles buscaram essas relações. Então a China não só recebe acesso aos seus recursos, mas também estende para lá a sua influência política. A China dá empréstimos a países africanos sob condições favoráveis. Em troca disso, eles obtêm acesso aos recursos do continente africano. E as empresas chinesas recebem contratos para grandes projetos de infraestrutura. Podemos notar um artifício chinês em manter sua influência no continente. Milhares de estudantes africanos recebem bolsas de estudo do governo chinês e estão estudando na China. Com isso, no futuro, as elites africanas poderão se comunicar facilmente com os chineses e criarão uma elite pró-China. Ou seja, esses estudantes que hoje recebem as bolsas serão a elite do futuro, né? Algo que deve se falar é que esses projetos de infraestrutura na África usam seus próprios cidadãos chineses e não a população local, ou seja, não resolve nada em relação à mão de obra no continente. Eles trazem os chineses para trabalhar na África. Até as rádios africanas têm essa influência. Existem rádios chinesas que falam mandarim lá na África, assim ampliando a sua influência também na mídia e nas formações de ideias, né? O engraçado é que a China, que se diz comunista, é vista com olhos de terror pelo mundo. Ela insere a África no capitalismo global e a maior potência capitalista daqui a alguns anos, ou seja, a China, que se diz um país comunista, ela está inserindo a África nesse sistema capitalista, e ela mesma, a China, já é a segunda, se não a primeira potência no mundo capitalista. O que a gente pode notar com esse pequeno texto que eu discorri aqui é que tanto a Ford quanto as empresas de mineração e a China, eles vêm investindo na África com o propósito de poder ter regalias, de poder ter privilégios, principalmente na questão das matérias-primas.
né? Então, se você parar para ver na questão da Ford, ficou claro, na questão de mineração ficou muito mais claro ainda, porque vocês podem ver que tipo que não os impostos, o retorno para o país é mínimo, e na questão da China é duvidoso, porque tipo eles estão ampliando a influência deles no continente e também a influência cultural deles no continente, não é só a influência monetária, porque a partir do momento que você tipo já prepara uma nova elite africana para servir aos interesses chineses, você está tipo legalizando o saque no continente africano. Tipo, basta ver, como eu citei no texto, que nem a mão de obra da infraestrutura no continente africano é africana, e sim chinesa. E uma questão também que é muito interessante é a questão da rádio e que eles mantêm no continente, e que até eles falam a língua mandarim, eles falam a língua deles no continente africano mesmo assim, e assim pavimenta condições favoráveis para o governo chinês continuar explorando essas matérias-primas, continuar explorando essa influência no continente. Porque esses estudantes no futuro serão as novas elites e serão favoráveis a tudo que a China fizer, porque a África, como em qualquer outro lugar do mundo, tem elite, sim. Existe uma casta da elite que é favorável a essa exploração e que quer manter o status quo, ou seja, eles ganham uma porcentagem em cima de toda essa transação em que não é retornada para o continente, mas cai no bolso dessa elite. Então eles vão mantendo tipo uma hereditariedade de privilégios de uma classe burguesa e pavimentando assim as condições da China colocar em prática o plano deles da influência africana. Isso tem causado algum desconforto, principalmente nos Estados Unidos e nos países europeus, porque a África é um tesouro para os países capitalistas, lá que tem a matéria-prima, lá que tem o território necessário, lá que tem o ouro, os minérios, e lá hoje a África é o continente que mais pode crescer no mundo capitalista. E como eu disse, o mais engraçado é que a China, se dizendo um país comunista, ela vem inserindo a África na questão capitalista e manipulando os pensamentos dessa elite, ou seja, tendo a elite na mão, eles sempre vão ter acesso fácil na África, né? Então, tipo, o que pega aqui em questão? Esse novo neocolonialismo, ele existe, ou a China está investindo na infraestrutura africana por questões humanitárias, sociais, mercadológica? Se eles estivessem investindo por uma questão de humanidade, por uma questão de ajudar a África a crescer, seria necessário manter rádios, seria necessário bolsas de estudos para a elite africana estudar na China, seria necessário ter programas de rádio influentes no continente africano. Então, alguns pensadores questionam muito essa visão da China, assim como outras questões de mineração e da Ford. Já ficou claro que é uma exploração mesmo, mão de obra barata, matéria-prima barata, acesso fácil, e isso leva a crer que a China, com essa questão de infraestrutura, vem ganhando muito dinheiro, muito terreno, e ela tem tido acesso a matérias-primas que outros países não têm, nem eles mesmos, né, nem a China, do continente africano. Isso para mim, ao meu modo de ver, a gente só vai conseguir visualizar legal, realmente, num futuro. Infelizmente, quando a gente perceber, talvez já possa ser tarde demais, porque a África já pode novamente ter sido explorada e saqueada. A questão é, para encerrar esse vídeo curto e tosco, porque a questão é muito, muito problemática, cara. É uma questão que ainda está no ar, né, da China, assim. Mas eu acredito que, tipo, que
Em alguns anos nós teremos as respostas, em alguns anos perceberemos que esse investimento chinês na África é puramente de interesse deles e que só vem corroborando mais com a miséria, mais com o preconceito que o continente já sofre. Parece que a África sempre vai sofrer com esse colonialismo, neocolonialismo. Antes eram de países europeus, dos Estados Unidos, agora da China. E a questão é até quando o povo africano vai aceitar os mandos e desmandos da elite africana que está a favor desse capitalismo, a favor desse neocolonialismo chinês e também de outros países, que inclui o Brasil na questão de mineração. Eu acho que é uma questão importante que a gente tem que ficar atento. Eu acho que é uma questão tipo muito pertinente que a gente tem que olhar com olhos abertos e perceber o que realmente vem acontecendo com esses investimentos no continente africano, porque existiria uma outra forma de ajudar o continente africano, até na infraestrutura, até o país se desenvolver, mesmo que seja nesse sistema podre capitalista. Teria uma outra forma, mas do jeito que vem sendo feito, fica claramente que é puro interesse, no caso chinês. Enfim, amigos, é isso. Pesquisem sobre o assunto, tem muitas coisas falando sobre Ruanda, sobre Gana, sobre Senegal, por aí, dá uma pesquisada que vocês vão entender melhor, porque num texto comprimido fica um pouco difícil de explanar tudo. Para encerrar, o neocolonialismo, ao meu ver, existe, é um neocolonialismo chinês, é um neocolonialismo de outros países também, porém a China largou na frente por fazer acordo com elites, e fazer acordos com governos, sim, corruptos, e com elite sanguessuga que suga o próprio povo. Isso com a ajuda e influência do governo chinês. É isso, amigos. É isso, amigas. A gente se vê em breve para a gente conversar sobre um pouquinho mais sobre outros assuntos referente a isso. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Espero que todos fiquem bem. Espero que todos continuem resistindo para existir. E a gente se vê em breve. Até mais.